capítulo 21, vai falar sobre a serpente de bronze. Números 21, serpente de bronze. Farei a leitura do versículo 4 em diante. Diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para retornar à terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire do meio de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém? Aqui, Moisés relata neste livro o que aconteceu com o povo israelita no deserto, né? Aqui, quem está conduzindo é o próprio Moisés que está conduzindo o povo. E o povo saiu do Egito, foram libertados do Egito, da escravidão do Egito, e já no caminho, já até próximo da terra prometida, o povo começa a murmurar. E Deus envia para o meio do povo serpentes, cobras venenosas. Por quê? Como uma forma de punição. Deus ficou indignado porque aquela nação, ela, apesar de ver muitos prodígios, milagres ali que Deus realizou no meio do povo, Deus fez cair maná do céu. Deus fez codorniz voar até onde eles estavam, para eles comer carne. Deus fez uma rocha brotar água. Tudo para esse povo, mas eles estavam reclamando ainda mais. E a reclamação pela comida ruim chamava-se maná, uma comida desconhecida. Interessante, irmão, é que este povo passou 40 anos no deserto. E de onde eles foram tirados, do norte do Egito até a Filistia, só era 200 quilômetros. Ou seja, aproximadamente 2 horas andando de carro a 100 por hora. Ou seja, era perto o lugar. Eles iam passar poucos dias no deserto, mas por conta da incredulidade do povo, Deus fez eles ficar no deserto rodando durante 40 anos. E por quê? Porque quando Deus diz para Moisés: Moisés, manda separa 12 espiões e manda ele para a terra prometida e verificar a terra, eles foram. Na volta, passaram 40 dias espiando a terra prometida e retornaram. Quando eles retornam, 10 deles chegam lá com uma história triste e fraca, dizendo assim: a terra é boa, mas lá tem gigante e nós somos formiga para eles. Eles vão nos matar.
Ou seja, 10 deles deram um agnóstico negativo, sendo que Deus estava conduzindo o povo. 2 deles ficaram firmes, disseram: não, o Senhor está conosco, e se o Senhor nos deu aquela terra, Ele vai lutar por nós. Quem falou isso foi Arão e Josué. Então Deus, por conta disso, diz para aquela nação: por que vocês desanimaram o meu povo? Vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar na terra prometida. Então, aquela nação, aquela geração de 20 anos para cima, nenhum entrou na terra prometida, com exceção de 2 pessoas, Arão e Josué. O resto, tudinho, Deus matou no deserto. Deus fez uma coisa que ia levar 20 dias, aproximadamente 20 dias, levou 40 anos. Deus sustentou aquele povo 40 anos no deserto, fez morrer no deserto, aquela geração. Para os filhos deles, que ele dizia que os filhos deles iam ser escravos na terra prometida, da nação que morava lá anteriormente, foram os filhos dele que herdaram a terra prometida. Eles não, eles morreram no deserto. Interessante que esse povo começa a murmurar, né, por causa da comida. Quando a gente vai estudar o texto, por que eles ficaram murmurando? Olha só o que diz mais atrás. Em Números capítulo 10, 11, diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. As comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser maná. Deus estava dando uma comida especial direto do céu para eles, mas eles estavam murmurando. Mas quem levou eles a murmurar, o povo de Israel, foi um outro povo que estava infiltrado no meio do povo de Israel. A gente pensa que estava só o povo de Israel? Estava não. Tinha outro povo que saiu também do Egito, chamado de populacho. O populacho significa um pequeno povo no meio, que não é o povo de Israel, o povo de fora que está no meio do povo. Por isso chama de populacho. Ele diz assim, em Êxodo, capítulo 12, verso 38, diz assim: saiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado e muitos animais. Um misto de gente, saiu um grupo de gente misturado com o povo de Israel. Então eles começaram a sentir saudade, esse populacho, os mistos, essas outras pessoas, provavelmente egípcios, que saíram junto com Israel, começaram a sentir saudade das comidas do Egito. E então induziram Israel também a reclamar com Deus, para querer voltar atrás, com saudade de pepino, de cebola, de carne, de peixe, sendo que Deus estava conduzindo o povo de Israel no deserto, dando comida ainda melhor, que era a comida direto do céu, que chovia do céu. Naquele tempo choveu mesmo, comida do céu. Não é como hoje, não. O pessoal não quer trabalhar, quer que chova do céu, não deu na frente chover, não. Mas naquele tempo Deus fez chover maná. E também chover codornizes, para eles comer carne também. Ou seja, isso é muito bom para a gente aplicar em nossa vida, sabe por quê? Porque quem induz o povo de Deus a pecar contra Deus? É o povo que está infiltrado no meio da igreja. No meio da igreja tem aqueles que não nasceram de novo, que não faz parte do povo de Israel. E eles é o que induz o povo de Israel a pecar, induz a igreja a pecar. É o que estava acontecendo aqui. Esse tal de populacho, esse misto de pessoas que saiu junto com o povo de Israel, levou Israel a pecar contra Deus.
reclamando de Deus e de Moisés. Então Deus se revolta com aquela reclamação, porque Deus já tinha mostrado para eles grandes prodígios para aquele povo, sinais verídicos de que Deus estava na frente. Quantas nações não foram expulsas da frente do povo de Israel, e mesmo assim o povo está reclamando, murmurando. Irmão, nós temos que tirar isso como lição. Deus não se agrada de murmuração. Se Deus dá o que comer e o que vestir, o apóstolo Paulo vai dizer que com isso estejamos satisfeitos. Quando você começa a murmurar de coisas supérfluas, que você às vezes nem tem necessidade, é simplesmente porque você quer, Deus começa a ficar indignado, e então ele começa a colocar coisas que vai maltratar você, e você não sabe, às vezes você diz que é até o diabo, e não é. Pode vir do próprio Deus, como aqui, quando o povo começou a murmurar, sabe o que Deus fez? Deus enviou cobras, serpente para o meio do povo, e serpente venenosa, serpente do deserto. Ou seja, serpente que na hora que picava o povo já ia morrendo logo. Morreu muito do povo. A palavra de Deus diz que muitos morreram. Olha o que ele vai dizer aqui, Mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Ou seja, muito do povo de Israel, à medida que ia sendo mordido por essas cobras, já ia morrendo logo, porque cobra do deserto são as cobras mais venenosas, mais peçonhentas que tem, as serpentes do deserto. E tudo isso por causa de quê? De murmuração, reclamação. A comida está ruim, entendeu? Eles tinham o quê? Eles tinham maná, uma comida especial que Deus estava dando para eles. Eles sentiam saudade de quê? De peixe, de cebola, de pepino, de melão, entendeu? Comida de segunda classe, não é nem de primeira, entendeu? E eles estavam dispensando a comida que Deus estava oferecendo para eles. Então, devido à murmuração, Deus ainda fez um vento forte levar codorniz para eles lá, para que eles pudessem ter carne para comer. Deus fez brotar água de uma pedra, de uma rocha, para que eles tivessem água para beber, água potável. Tudo isso, irmão, Deus fez para o seu povo, e mesmo assim o povo estava murmurando. Então Deus pune o povo de Israel com serpentes venenosas, que mordiam o povo, e o povo começou a morrer. Então, à medida que o povo ia morrendo, os sobreviventes correram para Moisés novamente. Aí chegaram lá, Moisés, verso 7. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos quando falamos contra você e contra o Senhor. Olha ao Senhor pedindo que tire essas cobras do meio de nós. Agora o povo se aperreia, né? Quando está na hora da dor, né? Lembra de Deus. Não é assim no nosso tempo também? As pessoas estão bem, estão fartas, dinheiro no bolso, está bom demais. Você diz, irmão, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra. Ah, irmão, deixa para depois eu vou. Entendeu? Mas na hora da dor, corre para a igreja, corre para casa do irmão. Entendeu? É assim, sempre foi assim. Desde o começo foi assim, e sempre vai ser assim. Entendeu? As pessoas só buscam Deus na necessidade, na angústia. Porque quando está com mesa farta, ninguém lembra de Deus. Assim é do ser humano. Mas aqui eles recorreram, ainda bem que recorreram. Porque se tivesse fugido do deserto, tentado fugir de Portugal, tinham morrido de fome no deserto. Recorreram para Moisés. Então Moisés vai lá e ora, intercede pelo povo. E o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, faça uma serpente, uma cobra, figura das que morderam o povo, figura das cobras. Faça uma serpente de bronze e coloque-a sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Agora Moisés pega a prata,
o bronze que tinha ali, recolhe, modela uma serpente, uma cobra, e ali coloca em cima de um poste alto e pendura ela. Aquela serpente era a figura da cobra que era responsável pela morte do povo na época, que estava morrendo por causa do veneno. Só que aquela arte onde a cobra estava, onde a serpente de bronze estava, simbolizava a cruz de Cristo. Por isso que aquele povo era curado. Deus estava apontando para seu filho, que há milhares de anos depois iria ser dependurado numa cruz, para que da mesma forma um dia nós tivéssemos que olhar também para a cruz de Cristo, e pela cruz de Cristo sermos salvos também do veneno da serpente que hoje leva o povo à condenação do inferno. Qual é a serpente de hoje? Satanás. É a antiga serpente. Qual o veneno hoje? O pecado, que mata como aquele veneno no deserto. Então aquele povo olhava para aquela serpente de bronze e era curado, permanecia vivo por causa do veneno. O antídoto para o veneno era só olhar para aquela serpente pendurada. Então eles eram curados, apontando para quem? Para o Filho de Deus. E hoje, irmão, quem olha para o Filho de Deus, que foi pendurado há 2000 anos atrás, é curado também do serpente, da antiga serpente, do veneno da antiga serpente, que hoje é chamado de Satanás, e que o veneno é o pecado que leva muita gente à condenação, à morte eterna. Por isso, irmão, aquele povo que olhava para aquela serpente e os outros que não foram mordidos permaneceram vivos, e aquela geração morreu no deserto. Seus filhos entraram na terra prometida. Mas aquela geração que murmuravam, não entraram, morreram no deserto. E então, o que nós devemos fazer hoje no nosso tempo? Assim como aquele povo da época. Agora nós vamos para João. João 3,16. Vamos ver o que diz João 3,16. Prestem atenção. Verso 14. João 3, neném, silêncio. João 3,16. Prestem atenção, verso 14. Assim como Moisés, Jesus aqui está ensinando para Nicodemos, para um homem, Jesus está pregando, para Nicodemos, mestre da lei, que era judeu. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, da mesma forma agora Jesus está usando o Velho Testamento para Nicodemos. Olha, Nicodemos, da mesma forma como foi necessário que Moisés levantasse a serpente no deserto para que aquele povo que era mordido por aquelas cobras sobrevivesse, da mesma forma, hoje é necessário que o Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo, seja dependurado numa arte, numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Por isso, irmão, o veneno da serpente mata até o dia de hoje. E o que nós devemos fazer? Olhar para Cristo. Aquela serpente do passado apontava para Cristo. E hoje nós olhamos para o passado. Antes eles olhavam para o futuro. E agora nós olhamos para o passado. O que aconteceu há 2000 anos atrás foi a nossa redenção, a nossa salvação na cruz do Calvário. Amém? Que a gente possa olhar para Cristo na necessidade. Vocês lembram que aquele povo só vivia murmurando?
até que Deus lançou serpente no meio deles, e à medida que eles foram mordidos, muitos iam morrendo, e somente assim eles lembraram de Deus, recorreram a Moisés, que intercedeu por eles. Da mesma forma, irmão, ainda que você não reconheça Deus na fartura, na paz, lembre disso, ainda que você espere a dor, Cristo é o único meio de salvação. Lembre disso, na angústia, no desespero, porque o bom seria na abundância, mas se não for possível assim, que na dor nós possamos olhar para Cristo e ver que Ele é o único meio de salvação para nós. Caso ao contrário, irmão, seremos condenados, mortos, seremos mortos da segunda morte, onde Jesus diz que a segunda morte é o inferno eterno. E ninguém quer ir para lá. Espero que não. Por isso, irmão, antes da nossa morte, devemos olhar para Cristo. Reconhecer o nosso Senhor Jesus como sendo nosso único Senhor e Salvador da nossa alma. E então nós seremos curados do veneno dessa serpente que está matando gente hoje. Seremos curados do pecado e seremos salvos para a glória de Deus. Para encerrar no verso 16, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o povo. O mundo aqui não é cosmo. O cosmo lá em cima não é sistema. Porque a palavra mundo, ela se refere tanto ao cosmo, universo, como o sistema, como pessoas. No caso aqui está se referindo a pessoas. Amou o mundo, amou as pessoas, o seu povo, amou o povo do mundo, povo da terra, de tal maneira. A palavra tal, ela é a expressão mais forte usada na Bíblia para definir o grau de amor que Deus tem para com seu povo. Por isso, quando o autor usa tal, é porque ele não usa outra palavra mais indicada para substituir essa. Não há outra palavra que possa substituir essa para definir o grau do amor de Deus pelo povo. Então ele diz assim: ele amou de tal maneira. A maior expressão para o amor de Deus é tal maneira, que deu o seu único filho. E é lógico, porque de tal maneira, porque ele deu o seu filho unigênito, o único filho. O melhor que ele tinha, ele entregou por mim e por vocês. Ele deu o filho. Nenhum de nós daria nosso filho para morrer por indivíduo ruim, mau que nem nós. Nenhum de nós faria isso. Deus fez. Deus entregou o único filho, unigênito, para que ele morresse em nosso lugar, em nosso favor. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, se você crê em Jesus Cristo, você não vai perecer eternamente, mas você vai ser salvo e vai obter a vida eterna para viver eternamente com Deus. Nos céus, na glória de Deus, aonde tudo é paz. É o descanso desta vida. Se nesta vida tem fadiga, e tem, lá é o descanso das fadigas desta vida. Amém? Que a gente possa reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e contar tempo, irmão. Porque chegará o tempo em que será tarde demais. Quando Jesus rasgar os céus, que nós ver a glória dele, irmão, aí já é tarde demais, não haverá tempo para arrependimento. Jesus disse ainda que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, Senhor, abra a porta. E ele vai dizer assim: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu nem vos conheço. Ou seja, o tempo de salvação é agora, enquanto Cristo ainda não veio, porque quando ele vier, o tempo está esgotado. Quando ele rasgar o céu, irmão, ele vem como um rei,
como juiz para julgar a humanidade, não mais como salvador. Por isso, irmão, aproveite a oportunidade que você está tendo hoje. Creia em Deus e garanta a sua salvação, a sua vida eterna, o seu descanso eterno. Amém? Jesus está de braços abertos, irmão. Assim como ele morreu na cruz, com os braços abertos, simbolizando que todo o mundo inteiro, aquele que crê nele, será salvo. Sem exceção. Aos que crêem, todos que crêem são salvos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.